Olá, bem-vindos à aula 19. Na aula de hoje, nós vamos voltar a alguns problemas, a um problema de interação, desculpa, um problema de spins. Então, vejam, o que nós estudamos anteriormente? Bom, antes de mais nada, eu digo para vocês, hoje nós vamos fazer uma aula ainda de tratar um problema que não tem interação, é o paramagneto ideal. Mas a importância disso que eu vou fazer hoje é que esta formulação que eu vou fazer hoje vai ser usada depois para se fazer a primeira aproximação para estudar o ferromagnético. Então, a primeira aproximação para estudar o ferromagnético usará os resultados da aula de hoje, numa aula futura. Tá? Então, essa é a razão de fazer isso aqui. E tem mais uma razão. Até agora, quando nós estudamos paramagnetismo, nós estudamos só o paramagnetismo de sistemas isolantes e com spin meio. Spin meio é o spin do elétron. Então, nem tudo na vida é spin meio. Existem outros spins maiores, né? Então, a gente precisa generalizar esse resultado. Então, veja, lembrando vocês o que a gente fez com N spins meio em um campo magnético. A gente falou, olha, N spin meio em um campo magnético, cada spin interage com o campo porque é um momento magnético interagindo com o campo. Isso é um resultado clássico. O que tem de quântico agora é que o momento magnético ficou quantizado, mas a interação propriamente, ela é uma interação clássica do eletromagnetismo. Isso tem na física clássica. Então, os spins são mais ou menos um, né? Aqui, ou seja, você está na direção do campo ou não está na direção do campo. Aí a gente falou, ó, vamos somar essa função de partição sobre todas as ocupações de todos os spins. Isso significa somar esta expressão a isso aqui, fatorou, aí você fez essa conta aqui n vezes e você chegou à conclusão que o G, a função energia livre, que é menos 1 sobre beta, limite de 1 sobre n, ln de z, é dado por essa expressão. Então, a função de partição, desculpem, a função energia livre, a função termodinâmica, ela é menos que acabou de se manter, ln de 2 cosseno hiperbólico desta razão aqui. Muito bem. Então, esta aqui está toda a mecânica estatística do problema do spin meio, né? Aí a gente viu que a magnetização dá isso, a gente viu a lei de Curie e a gente explicou tudo de um paramagneto de spin meio. Que tem estado para cima e estado para baixo. Então, veja, o paramagnetismo que nós estudamos agora é assim, tem um campo magnético, o spin ou acopla, ou fica alinhado aqui, ou ele fica oposto aqui. Então, isso é um problema que tem dois estados, né? Mas, como eu falei para vocês, um átomo que não é metálico, que é isolante, ele pode ter um spin maior, diferente desse valor. E então, aqui a gente só tem dois valores. Agora, em mecânica quântica, vocês aprenderam que o momento magnético ele pode ter qualquer valor, inteiro ou semi-inteiro, e para um dado momento magnético existem várias componentes. Da mesma maneira que no spin meio você tem duas componentes, num caso do J, você vai ter várias componentes do momento magnético, a componente Z do momento magnético, isso é quantizado, esse momento Z, e a gente sabe da mecânica quântica que se eu tenho um momento magnético J, as projeções do momento magnético, elas são valores desde menos J até mais J. Isso corresponde a 2J mais 1 valores. Existem 2J mais 1 valores quantizados da magnetização de um momento magnético J. Então, vocês veem que o nosso caso, que estudamos até agora, ele é spin meio, então o J é meio, aí você faz meio vezes 2 dá 1, com 1 dá 2, 2 estados. Certo? Então, você tem o P+, na direção do campo, e o P- na direção do campo. Agora, nós vamos ter, para cada valor de n, nós vamos ter uma energia que é menos beta EN, tá? E eu vou ter 2J mais 1 termos para um dado spin. Isso
esse resultado é o que vai generalizar o problema do spin. Depois, no final da aula, eu vou mostrar que a gente estuda vários resultados, obtém concordância com vários resultados experimentais a partir desta formulação que eu vou fazer hoje. Então, veja, o nosso problema agora é que a gente tem um momento magnético, um campo, a interação do campo com o momento magnético, e a gente tem todas essas componentes aqui, cada uma dessas com uma energia diferente, contribuindo para o nosso problema. Então, eu tenho N átomos num campo magnético, a energia por partícula, né, porque os átomos eles não têm interação, é o momento magnético desse átomo associado ao J multiplicado pelo campo H. E o momento magnético ele é proporcional ao momento angular. Então, o μ ele é Gm0J, onde J é o momento angular de spin. μ0 é o magnetron de Bohr, que é dado por isso, tá? E o fator giromagnético é da ordem de 1, então a gente vai fazer 1. Então, μ0, μ, o vetor, né? O vetor momento angular, o vetor momento magnético, ele é Gm0J, proporcional ao momento angular. Então, as energias que a gente vai considerar, a energia que a gente vai considerar é menos G μ0J escalar H. Como o J escalar H dá a projeção na direção M, isso é menos G μ0H JZ. E o JZ é aquele número que vai de menos J até J e que a gente chama de M. Então, J é igual a M. E M é menos J mais 1 até J. Certo? Então, aqui eu tenho 2J mais 1 valores do momento angular. No caso do spin meio, eu tinha mais meio menos meio, porque o J é meio, cai dentro dessa condição aqui, como eu acabei de falar para vocês. Então, isso significa que a energia, como função deste número quântico, que é o M, é menos G μ0 M vezes H. Esta é a energia que eu tenho que multiplicar por Cabot, manter e somar. Tá? Então, eu vou chamar de G μ0 M, eu vou chamar de μz. Tá? Então, a probabilidade de cada termo é E elevado a menos beta e M. E aí, se eu substituir M, o menos beta com menos μ G μ0 HM, dá esse termo aqui. Então, é exponencial de beta G μ0 HM. Muito bem. Se essa é a probabilidade, o que é o valor médio da magnetização? A magnetização é G μ0 M. Então, eu tenho que multiplicar G μ0 M, que é o MZ, por esse peso estatístico desse estado. Esse é o peso estatístico. Eu tenho que somar sobre todos os N's, então eu somo de menos J a mais J. Eu tenho que fazer a conta sem isso aqui, desse termo, que é a normalização. Isso aqui que está aqui embaixo é a função de partição do nosso problema. Então, eu preciso desta função de partição aqui. Né? E a gente já vai ver que esse cara aqui eu posso escrever como uma derivada da função de partição. Como é que a gente vê isso? A conta que está em cima, no numerador, é soma de menos J a J de E elevado a beta G μ0 HM de G μ0 HM. Aí você nota que se você pegar essa exponencial e derivar com relação a H, vai cair na frente beta G μ0 M. O que eu quero é que caia G μ0 M. Então, eu divido por beta. Então, veja, se eu fizer 1 sobre beta cancela o beta da derivada. E aí, essa derivada aqui, ela faz cair beta G μ0 M. Aí tem esse beta que cancela os betas e esta derivada dá exatamente isso. Então, isso aqui é o numerador. E o que está escrito embaixo do numerador, o que está escrito embaixo, o denominador,
é a função de partição. Então, Z, que é a função de partição, está aqui. Se eu pegar esse termo aqui, dividir por esse, o que eu tenho é 1 sobre Z multiplicado por isso. Essa é a função de partição. Então, olha, eu tenho 1 sobre beta, que está aqui, dH de ZA, e eu dividi essa expressão por Z, aparece um Z aqui. Então, a magnetização média, ela é 1 sobre beta, 1 sobre a função de partição, derivada com relação a H da função de partição. E a função de partição é essa aqui. Conclusão, o que a gente sempre faz? Eu tenho que somar a função de partição. Se eu somar a função de partição, eu vou poder fazer essa conta. Então, vamos somar a função de partição. Só que agora, então vamos fazer o seguinte. Eu vou escrever beta G mi0 H, que é G mi0 H sobre o que acabou de manter, aquela relação. É a relação da energia magnética, que agora é G mi0 H, dividido pela energia térmica. Lembra? Sempre a gente tem essa razão. Esse é um número importante. Então, esse aqui é o X que a gente tratou sempre. Agora eu vou chamar ele de eta. Então, eta é o número que aparece aqui, todo este número que aparece aqui, eu estou chamando de eta. E você pode olhar assim, ou ele é beta G mi0 H, ou ele é G mi0 H sobre o que acabou de se manter. Então, o que eu tenho aqui é E elevado a mi N. Certo? Isso é para facilitar, para não carregar esse monte de constantes, eu junto tudo numa variável eta. Então, o que eu preciso é somar a função de partição. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos somar a função de partição. Então, vejam só. A função de partição ela é E elevado a beta mi eta. Certo? Porque desculpe, aqui não tem o beta, né? É só mi eta, não tem o beta. Eu escrevi errado. Tá? Então, ó, faz tempo que eu não faço um erro, né? Não tem esse beta. É E elevado a eta m. Não é? Isso aqui é E elevado a menos eta j, tal, E elevado a eta j. Eu tenho 2m, eu tenho 2j mais 1 termos. Isso aqui é uma série geométrica. Ele tem um primeiro termo, que é E a menos eta j, então a zero. Eu tenho o último termo, o termo final, que é E elevado a eta j, e esta série ela tem um passo. Se você pega esse cara e multiplica por esse, você tem esse. Aí você multiplica de novo por esse, você tem o próximo. Depois de você multiplicar n menos uma vez, você vai ter esse termo aqui. Então, você tem o termo inicial, o termo final da série, porque agora é uma série geométrica, mas ela não é infinita, como as que a gente tratou até agora. Ela é finita. Então, isso aqui é o passo da série. Então, uma série geométrica, o resultado da soma da série é o seguinte: ela é o primeiro termo menos o último termo multiplicado pelo passo, dividido por 1 menos o passo. Essa é a maneira da gente escrever a soma de uma série geométrica. E isso aqui é uma série geométrica. Então, somando a série, eu fico com essa expressão aqui. Esta é a função de partição. Aí a gente olha essa função de partição e fala assim, olha, tá legal, matamos, já temos a função de partição. Mas nós vamos aprender mais se a gente escrever essa expressão com uma forma um pouco mais simétrica. Então, o que eu vou fazer é que eu vou multiplicar em cima e embaixo por E elevado a menos eta sobre 2. Se eu multiplico por menos eta sobre 2, esse termo aqui, ele é J, ele é negativo. Então, eu fatoro com negativo, fatoro eta, ficou J mais meio, com menos fora. Esse mesmo menos eta sobre 2, quando ele vem aqui, aqui eu tenho J mais 1, e aqui eu tenho menos meio. Então, fica J mais meio, na hora que eu subtraio isso. Então, esse termo ficou E elevado a eta
j mais meio, e elevado a menos eta, j mais meio, e elevado a eta, j mais meio. Esse termo aqui me dá um termo e elevado a eta sobre 2, e esse termo com esse dá e elevado a eta sobre 2. Então, menos eta sobre 2 mais eta sobre 2. Então, o que é? Bom, eu vou escrever isso na próxima imagem. Então, eu tenho exponencial, com aquela multiplicação, eu fiquei com uma expressão simétrica. Eu fiquei com e elevado a menos eta, j mais meio, menos e elevado a eta, j mais meio, dividido por e elevado a menos j, menos eta sobre 2, e elevado a eta sobre 2. O que é isso que está aqui em cima? O que é isso que está aqui embaixo? Isso aqui é um seno hiperbólico desta variável aqui, eta. Isso aqui é o seno hiperbólico de eta sobre 2. Então, olha, a função de partição, que é o que a gente precisava somar, somamos. A função de partição ele é um seno hiperbólico de j mais meio, eta, variável eta tem tudo, dividido por seno hiperbólico de meio de eta. Então, isso aqui é a função de partição do nosso problema. Então, tendo a função de partição, a gente pode tomar o log, e o log é log do seno menos o log do seno. Log desse seno menos log desse seno. Isto é o log da função de partição. E vocês lembram que eu preciso é o log da função de partição para eu derivar, né? Porque a magnetização é 1 sobre z derivada com relação a h de z, ou então a derivada do ln. Porque a derivada do ln é, você deriva o ln, dá 1 sobre z. Aí você deriva o z, derivada de z com relação a h. Certo? Então, derivar o ln é a mesma coisa que aquilo que eu escrevi antes. Então, a gente quer derivar o log do ZA com relação a H. Só que a nossa expressão agora ela não é mais escrita em termos de H, ela é escrita em termos de eta. Então, eu vou trocar a variável. Eu vou derivar com relação a eta. Se eu derivo com relação a eta, eu fico com menos 1 sobre V, 1 sobre beta, derivada com relação a eta do ln, e eu tenho que derivar eta com relação a H, porque aí esse cara cancela esse e eu volto nesse resultado. Né? Como a gente tinha a expressão de eta em função de um monte de coisas de H, se eu fizer a variação do eta, isso corresponde a isso. Ó. Eta é G mi 0H, acabou de se manter H. Se eu faço d eta, é dH. Certo? Então, se eu estou variando H, se eu vario eta, a variação de H é dada por essa relação. Então, esta é a relação. Então, ó, se eu dividir por dH aqui, o que eu tenho que fazer é que aqui na frente tem que vir G mi 0 acabou de se manter e eu faço a derivada com relação a eta. Então, a nossa expressão é um log. Então, quando você deriva... Bom, e outra coisa, ó, quando eu faço isso, eu ganhei. Lembra? Eu acabei de falar, eu ganhei aqui. A hora que eu troquei a variável, isso aqui me trouxe aqui na frente G mi 0 acabou de se manter, que vai cancelar esse cara daqui, esse beta. Tá certo? Muito bom. Aí sobra um G mi 0. Então, a nossa expressão ela fica G mi 0 derivada daquela expressão que a gente escreveu lá. E aquela expressão, ela era log do seno. A hora que você deriva log do seno, dá 1 sobre seno, tá certo? Aí você tem que derivar o seno. Deriva o seno da cosseno. E aí você tem que derivar essa variável. Quando você deriva essa variável, cai o j mais 1 aqui. Mesma coisa para esse termo. Então, a derivada do ln de z, ela dá G mi 0, essa expressão aqui. Tá? Então, a magnetização, ela é menos G mi 0, essa função, j meio, cotangente de j meio eta, menos meio, cotangente de meio de eta. Com essa função aqui,
ela é uma função muito usada em magnetismo, e ela tem um nome de quem fez isso pela primeira vez, que foi o Brillouin. Então, o Brillouin, quando ele fez isso, que ele fez esse problema, essa função aqui se chamou função de Brillouin. Então, isso que está aqui é J, função de Brillouin. Ou seja, a função de Brillouin é 1 sobre J esse termo. Né? Porque se eu pegar essa função de Brillouin multiplicar aqui, esse J cancela esse. Então, a magnetização ela é Gm0J, função de Brillouin, da variável eta, que tem a razão das duas energias. Muito bem. Então, entender a magnetização nesse problema é entender a função de Brillouin. Se a gente entender a função de Brillouin, a gente entende a magnetização. Então, vejam, este é o resultado importante da aula de hoje, a função de Brillouin. Nós precisamos estudar o comportamento da função de Brillouin para entender como que a magnetização de um sistema que tem um spin maior que meio se comporta. Tá? Então, eu tenho que estudar essa função. Essa é a função de Brillouin, e você vê que a função de Brillouin ela depende de cotangentes. Então, a gente precisa analisar como é que essas cotangentes se comportam. Então, veja, a cotangente ela é o cosseno hiperbólico dividido pelo seno hiperbólico, né? Que a gente teve devido à derivada do seno hiperbólico. Então, veja, essa é a nossa expressão, e eu preciso saber como é que isso aqui se comporta para y muito grande e para y muito pequeno. Para y grande, a coisa é trivial. Porque se y é grande, veja, um número muito grande, e elevado a um número muito grande, isso aqui vai a zero, isso aqui vai a zero. Aí esses dois caras aqui cancelam, sobrou 1. Então, a cotangente hiperbólica, quando y é muito grande, ela vai para 1, que vai nos dar a magnetização de saturação, como aconteceu no caso anterior de J também. Agora, e quando y é muito menor que 1? Quer dizer, quando eu estou com campo zero, com temperatura alta, como é que fica esse caso? Principalmente, vamos pensar sempre campo magnético indo para zero, para eu ter a resposta linear. Isso aqui é a cotangente, quando ela vai para zero, ela pode ser expressa como 1 sobre y, 1 mais 1/3 de y ao quadrado. Como que a gente obtém essa aproximação aqui? Analisando esse resultado. Tá? Então, esse é o resultado. Vamos ver como é que a gente chega nesse resultado? Veja, eu quero mostrar esse resultado. Muito bem. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a série de Taylor. Bom, veja, se eu tenho isso, eu tenho que pegar a série de Taylor desse cara, a série de Taylor desse cara e analisar esse resultado. Então, é isso que nós vamos fazer. A série de Taylor desse cara é 1 mais y mais meio de y quadrado. E a de menos esse cara aqui tem o sinal menos nos termos ímpares. Então, veja. A cotangente hiperbólica é um cosseno aqui em cima. Cosseno é a soma desses dois termos. Se eu somar esse com esse, os termos ímpares cancelam. Certo? E se eu agora subtrair esses caras, se eu fizer este menos esse, eu troco isso aqui tudo de sinal, então sobrevive o 1 vai embora, o y soma, o quadrado vai embora, e o meu resultado é isso. Em cima, eu tenho 1 mais os termos pares, e embaixo eu tenho os termos ímpares. Certo? Muito bem. Eu vou parar a minha conta aqui e aqui, porque o y é pequeno. E aí eu vou fazer mais uma coisinha. Eu vou, de novo, que nem eu fiz na aula passada. Eu ponho esse cara em evidência. Eu fico com 1 sobre y, que é um número pequeno. Quer dizer, se aparecer um 1 sobre y, né? Esse 1 sobre y é um número pequeno. E aqui eu fiquei com 1 mais 1/6 de y ao quadrado. Então, se o y é pequeno, eu vou supor que eu posso expandir isso aqui em série de Taylor. Então, eu faço a expansão em série de Taylor desse cara e pego o primeiro e segundo termo. Então, fazendo a expansão em série de Taylor desse denominador aqui, a cotangente fica esse termo de cima, que é esse aqui, o 1 sobre, né? Tudo isso aqui, esse número está multiplicado por 1 sobre y. Então, ó, tem 1 sobre y, o que está em cima, e aí o que está aqui embaixo, esse parênteses, eu expandi 1 sobre isso aqui, em série de Taylor, e o primeiro termo é 1, o segundo termo é 1/6 de y ao quadrado. Tá?
Muito bem. Aí você pega e abre esse cara aqui, e você vai ver, eu vou deixar isso para vocês fazerem. Se você fizer essa conta aqui, você chega à conclusão que a cotangente é 1 sobre y, 1 mais 1/3 de y ao quadrado. Ou então, isso aqui é 1 sobre y mais 1/3 de y. Tá? Mas vamos deixar nessa forma. Então, este é o limite para y pequeno. Muito bom. Então, vamos voltar ao nosso problema. Usando esses resultados, agora a gente pode analisar a função de Brillouin. Né? Então, veja, quando eta é muito maior que 1, a função de Brillouin ela é simplesmente 1 sobre j mais meio, 1. Né? A cotangente aqui, hiperbólica, dá 1. E a cotangente hiperbólica dá 1. Então, deu isso. Aí você vê, olha, o meio aqui, ele cancela. Aí só sobrou j aqui. Esse j corta esse j. Conclusão, deu 1. Então, a função de Brillouin é uma função legal. É uma função que, no limite de eta, da variável relevante, que tem toda a física, muito grande, dá 1. Então, a função de Brillouin deu 1. Essa é a parte fácil. E o caso da função de Brillouin, quando eta é muito menor que 1. Quando eta é muito menor que 1, nós vamos escrever a aproximação. Isso é 1 sobre j, j mais 1. Aí, no lugar da cotangente, o que eu vou colocar é 1 sobre y mais 1/3 de y. E aqui eu coloco meio e coloco aqui no caso era eta sobre 2, cotangente de eta sobre 2 é o inverso, né? É 1 sobre, então é 2 sobre eta, e aqui eu coloco o meio de eta multiplicado por 1/3, que dá o 1/6. Certo? Então, esse termo aqui, então esses são os termos que a gente tem. Esse termo aqui é o termo, então esse termo é o termo 1/3 de eta sobre 2. Então, 3 vezes 2, 6. Esse é o termo. Agora, então, a gente tem que olhar o que está aqui dentro, fazer essa conta, e aí você corta esse cara com esse cara aqui. Então, aqui dá 1 sobre eta. Esse termo dá j mais 1 ao quadrado eta. Tá certo? Esse termo, você vê o 2 cancela com o 2, dá 1 sobre eta. Esse 1 sobre eta cancela o 1 sobre eta daqui. Então, sobrou 1/3 de eta de j mais meio eta e 1/12 de eta. Então, eu tenho 1 sobre j, aí eu tenho 1/3, esse termo aqui é 1/3 de j a meio ao quadrado, né? Porque esse cara multiplicou aqui, eta, menos 12 eta daqui. Aí você pega e abre essa conta aqui e junta os termos, é uma conta trivial que vai levar você a 1/3 de j mais 1 eta. Então, o beta, a função de Brillouin, ela é 1/3 de j mais 1 eta. A função de Brillouin para eta muito grande é 1, e a função de Brillouin para eta muito pequena é 1/3 de j mais 1 eta. O que isso acarreta para o nosso problema do magnetismo? Bom, nós temos primeiro, olhando a função de Brillouin. A função de Brillouin, que é isso aqui, é o cotangente desse termo, quando eta é muito maior que 1, dá 1. A função de Brillouin dá 1. Quando ele é muito menor, dá 1/3 de j mais 1 eta. Tá? Esses são os dois limites. Então, esse 1 é esse 1 aqui, ó. É a saturação. Agora, aqui, olha, está sendo mostrado para cada valor de j, ó, j meio é esse termo. J2 é esse. J4 é esse. J7 é esse. J10 é esse. Então, a função de Brillouin ela vai ficando mais íngreme,
à medida que o J vai aumentando. Mas então nós temos a função de Brillouin, que é quem rege a física do problema. Vamos jogar agora a função de Brillouin na magnetização. Eu mostrei agora há pouco que a magnetização média ela é N vezes a magnetização por partícula. Então, isso é N, Gm0J. Gm0J estava lá, multiplicado pela função de Brillouin. Então, sabendo a função de Brillouin, a gente escreve esse resultado. E o primeiro resultado é que a função de Brillouin é 1. Então, o primeiro resultado é que a magnetização agora. Aí aqui, olha, aqui é a magnetização total, mas eu estou dividindo por N, estou dividindo pela magnetização de saturação, que é todo esse termo aqui, né? Então, isso aqui vai de 0 a 1, como a função de Brillouin, só que agora eu estou olhando isso em termos de H sobre T. E eu estou aumentando aqui essa razão, esse número. Então, veja. Eta, a variável eta, aqui tinha que ser eta, né? Desculpe se eu me aqui errar. É eta. Hoje, essa minha aula está cheia de erros, né? Então, eta. Então, eta é Gm0H sobre acabou de se manter. Então, quando eta é maior que 1, a magnetização dá, a função de Brillouin é 1, M, N, Gm0J. Esta é a magnetização de saturação. Tá? Se eta é muito menor que 1, aí eu tenho NGm0, que multiplica Gm0 sobre T acabou de se manter, J mais 1, H. Então, esta é a magnetização. Então, a magnetização agora, ela depende de G quadrado, Mi quadrado, 3 acabou de se manter, ele é 1 sobre acabou de se manter, e ela vai com J mais 1, proporcional a H. Então, isso significa que a lei de Curie, nesse caso, é esse coeficiente aqui. Então, a lei de Curie agora, quando o J não é meio, é 1/3 de JJ mais 1 multiplicado por esse termo aqui. Então, essa é a suscetibilidade magnética do nosso problema. Então, vocês vejam que a gente resolveu o problema exatamente estudando a função de Brillouin. Certo? Experimentos. Veja, isso aqui é a função de Brillouin, a função de Brillouin e a função de Brillouin para 3 valores do momento magnético. Então, o crômio 3, um composto com crômio 3, ele tem J igual a 3 sobre 2. Então, você vai lá na função de Brillouin, substitui J igual a 3 sobre 2 e faz esse gráfico aqui. Aí você pode plotar todos os resultados de B sobre H, e aqui está feito para várias temperaturas. Você fixa a temperatura e movimenta o campo. Fixa a temperatura e movimenta o campo. E aí você plota em função dessa variável. Então, aqui estão os pontos. Ó. Esses pontos aqui correspondem todos a uma temperatura desse valor e o campo correspondente. Esses pontos aqui correspondem a essa temperatura e o campo correspondente. Quando você usa a variável escalada B sobre T e olha a magnetização por íon, você tem essa descrição perfeita dos dados. Esse é um paper de 52, como eu sempre falo para vocês, esse é um ano muito importante, né? Aqui é o caso quando o J é 5 sobre 2, mesma coisa. Você tem os dados experimentais, todo mundo colapsa para a mesma curva aqui, tem um comportamento escalável. E aí, finalmente, o gadolínio, ele tem J igual a 7 sobre 2, aí você faz a função de Brillouin aqui, para 7 sobre 2, e coloca todos os dados experimentais, e ó, beleza? Tudo funciona, tudo bonitinho. Isso é um resultado antigo, né? Um resultado que tem 69 anos de idade. Mas é um resultado importante. Mostra que tudo isso que eu fiz na aula de hoje é experimentalmente verificado para materiais paramagnéticos com esses momentos magnéticos. Tá? Então, vocês veem que a gente aprendeu alguma coisa relevante que explica experimentos e que generaliza o problema de spin meio, que é
o caso mais simples que a gente tratou anteriormente. E como eu falei, essa formulação que eu fiz hoje vai ser o germe para a gente conseguir a primeira aproximação para entender o ferromagnetismo. Isso vai acontecer daqui a 2 aulas. Então, quais são os próximos passos? O que nós fizemos até agora, e fizemos muitas vezes, foi estudar uma interação magnética de momentos magnéticos com campo, que, como eu falei, é uma interação clássica. Ela só ficou quântica porque este objeto é quântico. Então, esse objeto ser quântico quantizou essas energias, mas a interação é uma interação intrinsecamente clássica. Isso existe na mecânica, na física clássica, no eletromagnetismo clássico, quando você trata o momento magnético como algo que não é quantizado. Então, isso é um resultado clássico. Agora, como eu falei para vocês, até agora a gente está dando um passo, depois a gente dá um outro passo e a gente vai adicionando informações. A próxima, o que falta agora a gente fazer para o problema magnético é levar em conta o fato que os spins que estão próximos um do outro devem interagir. Se eles interagirem, algo novo vai acontecer, tá? E eu já adianto para vocês que o ferromagnetismo, que é um resultado que a gente não conseguiu obter aqui com spins livres, com momentos magnéticos livres, ele só vai acontecer quando tiver interação. Então, os físicos brilhantes da época, quando a mecânica quântica surgiu, fizeram um modelo. E esse modelo é atribuído a Heisenberg. E o que o Heisenberg fez foi dizer, olha, esse termo é aquela interação que tinha que acontecer para você pôs o campo. Agora, os spins, eles interagem. E eles são vetores, né, em três componentes, no caso geral, e eles interagem. Eu quero uma energia, então eu faço o produto escalar desses dois momentos, desses dois spins aqui, qualquer que seja o valor, faço o produto escalar. Só que esta interação ela tem um acoplamento. Em física, a gente sempre fala isso, né? Existe um acoplamento, algo que controla o quanto essa interação é forte, é fraca e tal. Então, o que controla a interação de dois spins é uma constante, é uma função, que chama-se o termo de exchange. E esse termo aqui ele tem uma origem quântica. Se não tivesse mecânica quântica, isso aqui não existia. Se não tivesse mecânica quântica, não tinha magnetismo. Tá? Então, o magnetismo é um resultado quântico e a hamiltoniana ser desta forma, para spins isolados, né? Quando você está num caso que não é condutor, é um caso isolante, os spins estão localizados. Então, o spin está localizado num ponto, ele interage com o outro que está localizado vizinho dele, na rede, com esse produto e com essa quantidade, com esse tamanho. Isso aqui é o quanto a interação é forte ou é fraca, e eu tenho um sinal menos aqui. Tá? Então, isso aqui é o termo de exchange. Eu podia fazer o que muita gente faz e falar, olha, magnetismo é assim. O importante é essa interação e ter uma constante. E vamos fazer as contas. Só que eu não gosto dessas coisas, eu gosto de mostrar as coisas como elas são. Existe uma razão para esse termo ser, desculpe, para o termo de interação, o termo devido à interação, que te leva ao Newton ter essa forma. Heisenberg e a turma que fez isso, eles entenderam a física por trás de achar esse termo. Então, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês de onde vem esse termo. Esse termo é um termo de origem quântica e ele chama-se termo de exchange. E nós vamos mostrar esse resultado na aula passada. Tá? Então, com isso, eu termino a aula de hoje e digo para vocês o seguinte, onde é que eu encerro isso aqui? Tá, então, vejam. Hoje nós vimos a generalização do problema do spin meio, que é importante, nos levou à função do Brillouin, que vai ser útil para fazer uma aproximação importante daqui a 2 aulas. Mas na aula que vem eu vou mostrar aquele termo que eu acabei de falar, que é o termo de exchange. Existe uma física bastante rica, bastante interessante, que leva aqui a interação de spins num sistema isolante tem a forma que eu acabei de mostrar. Isso vai ter consequência de que isso vai permitir a gente fazer muitos modelos interessantes, estudar uma série de coisas interessantes em física, todas com
verificação experimental. Tá bom? Então, com isso, a gente termina a aula de hoje. Eu agradeço a atenção de vocês e a gente continua, essa é a aula 19, a gente continua na aula 20, onde nós vamos aprender a origem quântica do tema de exchange. Até a próxima aula.